Elô, bom dia para você. A coletiva já começou por aí, Elô? Bom dia, pessoal. Não, a gente está esperando, a coletiva deve começar daqui a pouco, a gente está esperando o ministro Flávio Dino chegar, mas a sala está lotada, a imprensa toda, claro, está aqui presente, todo mundo quer saber, afinal, que operação foi essa, o que aconteceu, o que motivou. É outra pergunta que a gente quer saber também sobre a federalização, como vocês estavam conversando agora, e uma coisa é clara, desde que tomou posse, no primeiro dia já, o ministro Flávio Dino disse que isso era uma obrigação do Estado brasileiro, descobrir tudo que envolve a morte de Marielle Anderson. Ele prometeu que isso ia acontecer. E agora, no começo do mês também, ele disse que havia um avanço nas investigações. O resultado é o que a gente está vendo hoje, essa operação deflagrada hoje cedo, que já prendeu uma pessoa e já convidou outras para depor, como o irmão do Rony Lessa. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos hoje cedo lá no Rio de Janeiro. Então, é um avanço nas investigações, mas, claro, fica sempre a pergunta de quem mandou matar Marielle Anderson, que isso também, claro, a gente quer saber. Essa é a pergunta que todos nós queremos saber. Deixa eu chamar a Juliana para a gente conversar também. Juliana, queria saber se você tem alguma atualização da operação. E a gente acabou de ouvir agora o Lênio, quando ele falava sobre o nome da operação, né? A Operação Elfis, que significa Deusa da Esperança. Ele mencionou que muito provavelmente deve ter novidade, alguém deve ter soprado alguma coisa, enfim, que a Polícia Federal tem novas informações. É o que ele comenta com a gente. Você conseguiu apurar mais alguma coisa, Juliana? Bom dia. Bom dia, Vivian, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no ICL. O que eu soube hoje de manhã sobre esse avanço, sobre essa operação, é que sim, se encontraram novas provas técnicas mesmo. Acredito que eles devem explicar de maneira mais detalhada, tanto agora nessa coletiva que vai começar aí do ministro da Justiça, como depois tem uma outra na Polícia Federal no Rio de Janeiro, às 11 horas da manhã. Mas parece que se encontraram provas mostrando que um bombeiro que já tinha sido alvo das investigações em 2020, chamado Maxwell Simões, conhecido como Suel, e na época, em 2020, se descobriu que ele tinha participado da tentativa de se livrar, né, das armas do crime, das armas que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, o Anderson Gomes. Mas o que se descobre agora é que ele também teria feito campanas para fazer vigilância da Marielle antes do crime, ou seja, ele participou também do planejamento da execução da Marielle Franco. Foi isso que eu apurei com fontes da Polícia Federal hoje de manhã, e acho que agora também assim, tem ali um clima bastante confiante com relação ao avanço dessas investigações. Eu conversei com algumas pessoas no bastidor de manhã, tava muita gente bastante assim, confiante de trazer de fato novos detalhes que mostrem quem são os mandantes, Vivian. Super importante isso que você acabou de falar, a gente volta nisso já já. Eu só queria pingar com a Heloísa, porque começou a coletiva, vamos ouvir um pouquinho do Flávio Dino, do ministro da Justiça, então. Acerca do esclarecimento desse terrível crime, decorrido já há 5 anos. Essa colaboração, hoje, se dá mediante essa atuação conjunta das polícias federais, especialmente da Polícia Federal e da Polícia Penal Federal, com o Ministério Público do Rio de Janeiro. E eu começo exatamente agradecendo a todas as equipes, tanto da Polícia Federal, quanto da Polícia Penal Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O que ocorreu hoje? Nós tivemos uma delação, uma colaboração premiada do senhor Elcio Queiroz. Como todas as senhoras e os senhores sabem, há alguns anos essa investigação gira em torno desses dois personagens, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. O senhor Elcio Queiroz fez uma delação premiada. Essa delação foi já homologada judicialmente e essa delação que resultou na operação de hoje no Rio de Janeiro. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa.
Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação, sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas, porque há convergência entre a narrativa do Elcio em relação a outros aspectos que já se encontravam de posse da polícia. Então, o senhor Elcio narra a dinâmica do crime, ele narra a participação dele próprio e do Rony Lessa, e aponta o Maxwell e outras pessoas como copartícipes desse evento criminoso no Rio de Janeiro. A partir daí, claro, as instituições envolvidas terão os elementos necessários ao prosseguimento da investigação. Não há, de forma alguma, a afirmação de que a investigação se acha concluída. Pelo contrário. O que acontece é que há um avanço, uma espécie de mudança de patamar da investigação. A investigação agora se conclui em relação ao patamar da execução e há elementos para um novo patamar, qual seja a identificação dos mandantes do crime. Naturalmente, há aspectos que ainda estão em investigação, em segredo de justiça. O certo é que, nas próximas semanas, provavelmente haverá novas operações derivadas desse conjunto de provas que foi colhido no dia de hoje. O outro assunto que eu abordo é que nós temos na Amazônia brasileira, especialmente no estado do Amazonas, uma crise de segurança pública envolvendo disputa entre facções, e nós estamos hoje avançando, por intermédio da Polícia Penal Federal, na transferência de presos do sistema penitenciário estadual para o sistema penitenciário federal. A expectativa da Polícia Penal Federal... Vamos trazer a Heloísa Vilela agora para a gente conversar um pouco, porque as falas foram super importantes, essas falas que a gente acabou de ouvir do ministro Flávio Dino. A Elo está se posicionando, vamos ouvir então aqui a Juliana. Juliana, ele trouxe coisas muito importantes aqui para a gente. Ele disse que houve uma delação premiada, então, do Elcio, né? E que o Elcio apontou a participação do Maxwell preso hoje, inclusive, que foi essa delação que culminou nessa operação de hoje. E acho que o super importante que ele trouxe também é que haverá novas operações e que muda de patamar agora a investigação, né? Que agora vai se apurar os mandantes, né, Juliana? Só uma coisa aqui, para mim, não sei se para vocês também, ficou claro que com a delação desse Elcio, está esclarecido quem matou, quem foram os assassinos. Me deu a impressão que aí já não há mais dúvida da polícia, né? Agora é ir para os mandantes mesmo, porque tinha dúvida, será que teve mais participação? Parece que fica restrito a esses três. É isso mesmo? Foi o que eu entendi também, Juliana. Eu acho que o Chico traz esse ponto que eu acho que é inicial para a gente explicar, eu acho que tem muita confusão dentro desse caso, até para o público, né? E esse é um primeiro ponto bastante importante na medida dessa delação premiada, que é, né, enfim, acho que deve deflagrar todo esse novo momento da investigação, ou seja, ele assume que fez parte da execução, né? Ele era apontado ali, acho que como o motorista que dirigiu o carro para o Rony executar e disparar contra a Marielle Franco. Ele lembra aquela confusão de que ele entra na casa, entra com o carro, no Vivendas da Barra, que também é o condomínio onde o Bolsonaro, né, o Jair Bolsonaro, nosso ex-presidente da República, tem uma casa, morava até ser presidente da República. E eles dois se dirigem para o centro do Rio de Janeiro, 14 de março, à noite, para
aí então cometer o crime. Acho que esse é um primeiro ponto que vem com a delação premiada. E aí, acho que dentro até do que eu trouxe aqui na minha entrada um pouquinho antes, que é a participação do Maxwell, o Suel, né? Ele também então envolve agora, né, traz esses detalhes sobre a participação do Maxwell no crime. Essa delação deve ser bastante importante para subsidiar, né, a busca pelos mandantes, e acho que a coletiva da Polícia Federal, sobretudo, vai ser bastante interessante a gente tentar entender o que é possível, para também não atrapalhar a investigação. Imagino que muitos aspectos nem seja possível compartilhar nesse momento, justamente para não atrapalhar, né, o andamento, mas acho que esse primeiro ponto da participação deles, porque o que se tinha antes eram provas técnicas, né? O Ministério Público do Rio de Janeiro tinha rastreado todo o caminho das armas, da pesquisa que o Rony e o Elcio faziam para tentar saber informações tanto da vereadora como da sua rotina, descobriram todo o caminho deles até fazer um momento que eles vão onde a Marielle estava dando palestra, né? Juliana, o ministro Flávio Dino está respondendo as perguntas. Pela Polícia Penal Federal, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público. Essa delação foi produzida aproximadamente 15 a 20 dias atrás. Ela foi submetida ao processo judicial de confirmação dessa delação. Ela já se acha homologada pelo Poder Judiciário, portanto, todas as formalidades foram atendidas relativamente a... Tem algum problema, pessoal? Só um minuto, por favor, tá, pessoal? Juliana, vamos voltar contigo e eu te aviso assim que o ministro voltar a falar. Tem algum problema ali, eles estão resolvendo alguma coisa técnica, eu imagino, acho que é de áudio, e a gente já retoma com ele, eu te aviso por aqui. Vamos retomar teu comentário, por favor. Uma coisa que eu acho também é importante a gente esclarecer aqui agora, enquanto a gente espera o ministro voltar, que é a questão da federalização. Veja, como esse crime acontece, né, acontece no Rio de Janeiro, o andamento dele é estadual, né, porque ele não é assassinato não é um crime federal. Então, essa delação foi para a vara que já cuida dos casos da morte, né? Já cuida do processo do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, que é no Tribunal do Rio de Janeiro. Então, assim, acho que também um pouco a federalização agora, inclusive, atrapalha esse processo, sabe? Porque aí é tirar dali, é mexer dentro dessa situação. Então, assim, acho que agora está tendo uma coisa que nesse caso não teve até o momento, que é colaboração, ou seja, a Polícia Federal está colaborando com o Ministério Público do Rio de Janeiro e juntos eles conseguiram, dentro do próprio processo que já corria, fazer um avanço de investigação, ou seja, apoiar tecnicamente sem ter que mover as instâncias do judiciário, que são bastante burocráticas e lentas, né? Então, é interessante saber que essa delação está homologada, está em andamento, a investigação a partir da delação premiada, mas também, assim, até por ter ocorrido uma operação policial hoje, né, mandado de busca e apreensão emitido por juiz, né, então assim, não tinha nem como hoje isso não estar homologado para que essa operação acontecesse, mas ela é recente, né, o ministro fala que faz 20 dias, então que o Elcio decidiu fazer essa colaboração, mas ela de fato é um fato novo, importantíssimo para a investigação da Marielle Franco, porque até então eles se recusavam, né, a admitir tanto o Elcio como o Rony sobre a própria participação deles no crime e também dar qualquer informação, detalhes, né? Eu estou assim, aqui bastante curiosa para poder ler essa colaboração. Não sei se será possível tão cedo, Vivi. Pois é, uma delação feita, como você comentou aí, há pouquíssimo tempo, o ministro acabou de falar, coisa de 15, 20 dias. Eles estão presos há quanto tempo já, Juliana? Eles estão presos desde março de 2019. Um ano depois do crime, teve uma operação, logo ali na semana em que se completava um ano,
Gente, Caiu. desculpa, eu também estou aqui. A gente continua te ouvindo, não tem problema. Caiu O aí. áudio não caiu. Então, um ano depois do crime, né, eles foram presos na semana em que se completou um ano do crime, e desde então respondendo vários processos, porque também se descobriram outros crimes, né, o Rony Lessa também foi acusado por tráfico internacional de armas e, enfim, participação em crimes do jogo do bicho, assassinatos, enfim, né, entrou dentro da seara dos crimes das milícias no Rio de Janeiro também, mas eles estão presos desde março de 2020, tanto o Elcio quanto o Rony Lessa. Você comentava também no teu primeiro comentário, deixa eu só explicar para quem está nos acompanhando, tem um problema de áudio ali na coletiva, então por isso está demorando um pouquinho, eles estão organizando isso, já Agora a gente... sim. Voltamos agora, então vamos lá. A narrativa quanto a esse evento ocorrido hoje no Rio de Janeiro, com cumprimento de um mandado de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. Em fevereiro desse ano, houve a determinação de ingresso da Polícia Federal nas investigações. A Polícia Penal Federal também mobilizada com esse objetivo, e houve um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, a Polícia Penal Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho conseguiu produzir várias provas novas sobre a dinâmica desse crime ocorrido há mais de 5 anos no Rio de Janeiro, tendo como vítima a Marielle, Anderson e a tentativa de homicídio contra a Fernanda. Em razão dessas provas colhidas, nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação, e derivados das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos desdobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás. Ela foi submetida aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Houve a homologação e, com isso, foi possível esta operação de hoje. O senhor Maxwell e outras pessoas comparecem à investigação em razão da participação na preparação, inclusive na ocorrência de campana de vigilância, de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle, e posteriormente no acobertamento dos autores do crime. Então, nós temos hoje uma fase muito importante de confirmação de passos dados anteriormente na investigação e abertura de uma outra fase em que, evidentemente, a derivação da delação premiada e das buscas e apreensões hoje realizadas vão conduzir a outras pessoas que participaram, determinaram a ocorrência dos homicídios que foram aludidos. Então, as informações disponíveis nesse momento, as informações necessárias nesse momento são estas. É claro que, progressivamente, com o andamento das investigações, nós teremos a apresentação de outros elementos de prova. O que é fundamental acentuar, destacar, é essa união entre as polícias federais, o Ministério Público e, obviamente, o Poder Judiciário, e assegurar à família, às famílias, à sociedade, que a investigação está em andamento e produzindo resultados. Nós não temos como antecipar novos resultados, porque, evidentemente, são diligências que ainda ocorrerão. Mas, obviamente,
Em razão deste avanço das investigações, outras diligências ocorrerão nas próximas semanas. Fábio Amato, TV Globo. Bom dia, ministro. Bom dia, diretor. Bom dia. Bom dia a todos. Sobre a operação de hoje, se podem dar mais detalhes sobre os alvos da busca, das operações de busca e apreensão, dos mandados de busca e apreensão, se tivemos mais presos e conduzidos à Polícia Federal. Em relação a prisões, na verdade houve uma prisão, né, que o ministro já aqui mencionou, e as buscas, eu não tenho os detalhes, os nomes, né, de todos os alvos, mas segundo fui informado há pouco, o sigilo de parte dessa investigação foi retirado e, portanto, brevemente vocês vão ter acesso a todo o conteúdo e todos os detalhes, endereços, enfim, onde houve as buscas. Thales Alcântara, Metrópolis. Bom dia. Eu queria saber a opinião do ministro. O que houve de diferente para vocês chegarem nesses resultados de agora que o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Rio de Janeiro não estava fazendo? É uma soma, não há dúvida, de passos que foram dados anteriormente. Nós respeitamos todas as investigações já ocorridas, mas esse ingresso da Polícia Federal, das polícias federais, da Polícia Penal Federal, permitiu uma maior união. Então, sem dúvida, o elemento da união de forças foi decisivo para esse resultado. Eu mesmo tenho conversado com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, doutor Luciano, já falei com ele na manhã de hoje, cumprimentando pela participação do Ministério Público do Rio de Janeiro, portanto, não há nenhum tipo de competição, há uma união. Então, esse elemento é decisivo. E o segundo foi que, com a colheita de novas provas, isso levou à delação premiada do senhor Elcio. Então, a grande novidade, eu diria, que com certeza abre uma esperança nova para o caso, é a ocorrência da delação premiada do Elcio, porque elimina qualquer dúvida em relação à execução e aponta a dinâmica do crime, desde o início até o desfecho, inclusive itinerários, roteiros e assim sucessivamente. E isso permitirá o avanço das investigações a partir dessa grande novidade. Então, qual a síntese do dia de hoje? A síntese do dia é que a delação premiada do Elcio permite que você tenha informações, que a Polícia Federal tenha as informações, o Ministério Público tenha as informações, que conduzam ao esclarecimento de toda a dinâmica do crime e, evidentemente, de outras participações, que é o que todos desejam. A partir dessa delação premiada, claro que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro terão as condições de encerrar definitivamente as investigações. Em relação à delação premiada, eu enalteço muito especialmente o papel da Polícia Penal Federal, que trabalhou durante muitos meses para que isso fosse possível. Isabela Camargo, Globo News. Eu vou na delação. A investigação apontou alguma falha na investigação anterior da Polícia Civil? Tá. A pergunta do colega é sobre uma possível falha na Polícia Civil. Eu gostaria de me aprofundar melhor para entender os termos dessa delação do Elcio Queiroz. É novidade para a gente, pelo menos para mim, a participação da Polícia Penal nessa atuação. O ministro, o senhor conta que, na linha do tempo, a investigação chegou a novas provas que levou à delação. E não que a delação está levando a novas provas. Então, queria entender qual foi a postura da defesa, que também fez mudar o entendimento deles por uma colaboração, delação neste momento. Qual é o interesse da PF? O que ele entregou, sem que a gente entre no conteúdo, mas ele entregou provas, entregou, sei lá, documentos, pendrive, o que ele apresenta de novo que faz com que o senhor fique confiante para nos dizer que uma nova parte dessa investigação começa a partir de agora? A dinâmica é exatamente uma revisão da investigação anteriormente feita. Então, a Polícia Federal, nesses meses, trabalhou com as provas já colhidas e colheu novas provas, provas que indicavam ou confirmavam a participação do Elcio e do Rony. Lembremos que eles não foram julgados ainda. E havia uma tese de defesa no sentido de negativa de autoria.
Então, a novidade é as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal de fevereiro para cá confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. Isto conduziu à delação do Rony, do Elcio, a delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada, ela é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje, com as buscas e apreensões. Então, os alvos da busca e apreensão estão relacionados à delação premiada do Elcio. Ou seja, a busca e apreensão, ela provavelmente, ao longo das próximas semanas, resultará na produção de novas provas, de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do próximo passo da investigação. Eu repito, evidentemente, que não há condições, inclusive por desconhecimento minha, do doutor Andrei e do doutor Renato, de apontar novos passos. Isso seria errado e impossível. O que eu posso afirmar, senhoras e senhores, que haverá novos passos. Exatamente a partir dessa novidade, que é a delação do senhor Elcio Queiroz. E a prisão de hoje? O que teve de novidade nessa delação que levou à prisão de hoje? A prisão preventiva depende de materialidade e autoria, diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. A novidade que levou ao pedido de prisão preventiva, que foi deferido pelo Poder Judiciário, foi exatamente a delação, em que se tornou inequívoca a autoria, porque a delação premiada sozinha não constitui meio de prova suficiente, mas a delação premiada se soma a um conjunto que já havia sido apurado antes e, obviamente, o seu próprio conteúdo indica a confirmação da autoria. E isso tornou possível o pedido de prisão preventiva. Lembremos que o Elcio e o Rony estão no sistema penitenciário federal e daí a participação da Polícia Penal Federal nessa negociação que ocorreu e que concluiu hoje com a realização dessa operação. Jonathan Ferreira, Rádio Itatiaia. Obrigado. Bom dia, ministro. Uma dúvida sobre essa nova etapa. É que depois de muito tempo, com essa saída, por exemplo, da Polícia Civil dessa investigação, houve uma demora muito grande. A gente está no Rio de Janeiro há muito tempo acompanhando essa investigação, vê que ela já no início apontou uma série de pessoas que teriam ligação com a milícia. Queria saber dos senhores o que deu para avançar em relação a essa questão da milícia envolvida, se dá para dizer que o envolvimento da milícia denota algum tipo de motivação, seja ela política, enfim. E sobre todo esse tempo que já passou do crime, os senhores citaram o carro que foi destruído, havia também aquela suspeita das armas terem sido jogadas no mar. Com essa delação, os senhores acreditam que ainda é possível coletar algum tipo de prova ou material que dê para avançar sobre essa questão do uso das armas, enfim, e de talvez o envolvimento de mais pessoas na execução desse crime? Obrigado. Sem dúvida há a participação de outras pessoas, isso é indiscutível. Os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam isto, indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutível. Até onde vai isso? É claro que as novas etapas vão revelar. Então, Rony, Elcio, Maxwell participam de um conjunto. Esse conjunto está relacionado a essas organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, infelizmente. Última pergunta, ministro. Felipe Matoso, G1. Bom dia, ministro. Bom dia a todos. Quando a gente fala da delação premiada, se pressupõe, então, que a pessoa que fechou o acordo vai receber algum benefício.
quais são os termos dessa delação, quais benefícios ele vai receber ou já recebeu a partir das informações prestadas. Obrigado. De fato, o Instituto da Colaboração Premiada, previsto em lei, pressupõe exatamente esse acordo. É claro que houve, mas as cláusulas ainda permanecem sob sigilo judicial, mas posso afirmar que o senhor Elcio continuará preso em regime fechado, inclusive onde se encontra. Então, há cláusulas de segurança desse acordo, porque, obviamente, é muito sensível, envolve outras pessoas, envolve pessoas que têm uma notória periculosidade e, por isso mesmo, o Poder Judiciário, corretamente na nossa visão, revelou ou quebrou o sigilo de uma pequena parte da delação, mas a maior parte da delação permanecerá em sigilo até a conclusão dessas operações, exatamente pelo risco para todos os agentes públicos envolvidos na operação e para a eficácia do que todos nós desejamos. Então, é um evento de enorme importância, o que ocorreu hoje, fruto de muitos meses de trabalho, e esse evento de enorme importância, que é a ocorrência da delação premiada, a confirmação de outros personagens, a confirmação da dinâmica do crime, a confirmação dos executores, permitirá, sem dúvida nenhuma, esse caminho que nós temos a convicção, a esperança, como é o nome da operação, que conduzirá aos mandantes. Isso é uma resposta que o Estado brasileiro dá às famílias. Destaco muito especialmente a família da vereadora Marielle, mas quero dedicar esse êxito às polícias federais, ao Ministério Público, todos que participaram esses anos todos da investigação, os vários delegados que atuaram, inclusive da Polícia Civil, nosso reconhecimento a esse trabalho, mas também enaltecer que isso permite que nós tenhamos, com o esclarecimento definitivo que ocorrerá, uma proteção à atividade política, especialmente das mulheres no Brasil. A vereadora Marielle é um símbolo, nesse momento, de luta contra a impunidade, é o símbolo de como a união das instituições consegue ter melhores resultados e, ao mesmo tempo, a elucidação do crime é um caminho para nós mostrarmos que há uma atitude estatal, liderada pelo nosso governo, liderada pelo presidente Lula, de esclarecer todos os crimes e combater a impunidade. Nós temos dito e reiteramos, não existe crime perfeito, não existe crime insolúvel. Quando o crime tem muitos anos de execução, é claro que a investigação é mais complexa, mas os passos concretos, efetivos, relevantíssimos que estão sendo dados mostram que nós estamos próximos a esclarecer todos os aspectos relativos a esse bárbaro crime, porque não há crime perfeito. Então, todas as pessoas que progressivamente forem sendo reveladas com provas da participação nesse crime serão entregues ao Poder Judiciário para o julgamento. Essa mensagem é a mensagem fundamental desse momento importantíssimo nessa investigação. Outras novidades, com certeza, ocorrerão nas próximas semanas. Pessoal, muito obrigado, viu? Bom dia a vocês. A gente volta agora com a Juliana para a gente conversar um pouco sobre vários pontos dessa coletiva de imprensa. Eu acho que a principal dúvida que fica agora, né, Juliana, é quem são os mandantes e como chegar nesses mandantes. A gente tem aqui até uma notícia do Poder 360 dizendo que o ex-policial militar Elcio de Queiroz, portanto, que fez a delação, ele visitou o Vivenda da Barra, que é o condomínio, inclusive, onde o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, tem uma casa pelo menos 12 vezes de janeiro a outubro de 2018. E ele já disse, agora já confirmou nessa delação, né, que foi anunciada hoje, a participação no crime. Então a gente já sabe quem matou Marielle, a gente não sabe quem mandou matar Marielle. Diga, olha, Chico. E o Rony Lessa morava exatamente nesse condomínio, lembrando
que o filho 04 de Bolsonaro, né, foi namorado da filha de Rony Lessa. Boa, bem lembrado. Isso é importante ser lembrado. Havia uma ligação mínima que seja, mas isto pode traz esse ingrediente político, naturalmente eu não estou acusando, claro, a ser investigado. A proximidade de um dos assassinos, porque o ministro acaba de dizer que ele é um dos assassinos, do Rony Lessa, e do Elcio Queiroz com Rony Lessa, e a proximidade com a família de Jair Bolsonaro não pode sumir do radar, até que as investigações cheguem e digam, não tem absolutamente nada a ver. Tudo faz parte do índice de coincidências incríveis. Sim. Incríveis. Sim. Mas se é coincidência, é só coincidência. Inclusive essa notícia agora que fala da visita do Elcio de Queiroz 12 vezes ao condomínio é de 2019, tá, gente? Então isso já havia sido apurado lá atrás, não é novidade agora não. Diga lá, Juliana. Seu áudio, Juliana, tá fechado. Boa, estamos te ouvindo, tá tudo certo. Era aqui, tudo certo. Tá bom. Vamos lá. Esse aspecto que você traz sobre ele ir ao condomínio, né? Ele é muito próximo ao Rony. Isso está registrado na lista de entrada do condomínio, né? Ela foi apreendida dentro daquele momento em que se veio à tona a situação do depoimento do porteiro, que disse que ligou para a casa do Bolsonaro naquela noite, e depois, enfim, as perícias mostraram que de fato ele ligou para a casa do Rony Lessa, na hora em que o Elcio entrou, no dia do crime, mas essa lista, demonstrando que ele entrava frequentemente, o Elcio entrava frequentemente no condomínio Vivendas da Barra, ela vem dentro desse caderno de anotações de entrada do condomínio, que, assim, existem já várias provas que mostravam, que botavam eles na cena do crime, nos locais onde tudo aconteceu, então a colaboração deles se soma, e é por isso que ela é importante, que ela não é uma colaboração, assim, solta, né? Já existiam muitos elementos que mostravam e demonstravam a autoria, tanto do Elcio quanto do Rony Lessa, como os executores, né? E aí, acho que é importante trazer aqui, o Chico falou sobre essa questão da proximidade da filha, né, enfim, de uma eventual proximidade da filha do Rony Lessa com o filho do Bolsonaro. Eu só faço aqui o registro de que a filha do Rony Lessa sempre negou esse relacionamento, né? Agora, existem outras questões que envolvem a proximidade ali, por eles serem vizinhos. Eu contei um pouco no podcast que eu produzi em 2022 sobre as relações do Bolsonaro com policiais bandidos e, enfim, a maior é com o Adriano da Nóbrega, que aí não está dentro dessa investigação, né? Se chegou a se apurar a proximidade, o envolvimento, mas não se colocou de fato o Adriano da Nóbrega como um dos, até esse momento, né? Vamos ver o que vem nessa delação do Elcio, mas até esse momento depois de muita investigação, não se colocou o Adriano dentro da cena do crime que envolve o assassinato da Marielle. Mas sim, ele tinha uma proximidade com o Rony Lessa, até pela polícia e tudo mais. Mas o Rony tem outros momentos de proximidade com o Bolsonaro, e um deles o Rony, em determinado momento, pelo envolvimento dele com o jogo do bicho, ele foi alvo de um atentado à bomba, e ele perdeu uma das pernas. E aí ele precisou de uma prótese. E para ele fazer esse tratamento com a prótese, em determinado momento, em fim dos anos 2000, começo de 2008, 2009, eu acho, se eu não me engano, agora me falhou o ano, mas é por aí, no final de 2008, 2009, o Bolsonaro intermediou um atendimento para o Rony numa clínica de reabilitação com um médico que tinha atendido também o Bolsonaro. E chama a atenção, assim, porque é uma coisa de uns 10 anos antes do crime. Então, assim, eles eram vizinhos, ele também tinha essa questão, né, de ter intermediado esse atendimento médico. Depois o Rony admitiu isso, inclusive, numa entrevista para a revista Veja, mas tenta tirar um pouco da importância disso, dizendo que
enfim, o Bolsonaro fazia isso por todos os policiais, não encaminhou apenas ele para esse atendimento e que ele pouco usou especificamente esse atendimento médico. Mas também tem uma outra coisa que é, enfim, eu entrevistei um morador da comunidade de Acari, onde o Bolsonaro, em 95, perdeu ele foi assaltado e uma moto dele acabou indo parar lá em Acari, uma moto e uma arma. E aí também o Rony Lessa era um policial bastante conhecido lá em Acari. E aí uma dessas pessoas chegou a contar que o Rony teria devolvido a moto na hora em que, em determinado momento, essa moto foi devolvida quando soube que ela era de um deputado. E aí teria sido o Rony Lessa que levou essa moto para o Bolsonaro de volta quando a polícia recuperou ela, depois de uma operação assim bastante maluca, que a polícia disse que foi uma operação, mas na verdade o que os moradores contam é que devolveram negociaram essa entrega quando souberam que a moto e a arma eram do Bolsonaro. Então existem elementos que conectam, sim, o Bolsonaro ao Rony Lessa ao longo do tempo, durante muitos anos. E isso, de fato, nunca foi alvo de uma investigação mais completa, né, da polícia. É crime ter relação com um bandido? Não necessariamente. Mas é necessário olhar para tudo, né? Olhar para todo esse cenário. E aí o Bolsonaro teve relação com vários policiais acusados por diversos crimes. Enfim, quem quiser ouvir, o podcast está em todas as plataformas de streaming. Eu conto bastante sobre essa relação com vários policiais, mas especificamente com o Adriano e com o Rony Lessa. Só completando aqui, Ju, o Rony Lessa, nessa época, era cabo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, fazia parte até do BOP, né, aquele grupo especial. Agora, quem disse, quem acabou confirmando esse vínculo do 04, do filho de Jair Bolsonaro com a filha de Rony Lessa, foi o próprio Bolsonaro. Não sei se você se lembra, ele disse em entrevista, meu filho namorou todo mundo naquele condomínio, por que não a filha do Rony Lessa? Quer dizer, que eles se conheciam e que havia alguma proximidade, né, como você diz aí, foi ele que levou a moto de Bolsonaro, que foi roubada, para a casa do Bolsonaro, foi Rony Lessa que fez isso, né? Esse aí é o Rony Lessa, esse que aparece aí agora. Foi o Rony Lessa que fez isso, que levou a moto. Ele era segurança, Rony Lessa atuava também, fazia bico como segurança de bicheiro, e foi numa ocasião dessa que ele perdeu a perna, num atentado, não é? Então a proximidade, isso que eu quero dizer, não quero dizer que Bolsonaro, a família de Bolsonaro, estejam envolvidos nesse assassinato, mas que há uma proximidade, não com Rony Lessa, que você está vendo. Rony Lessa é uma proximidade, que é a proximidade do clã Bolsonaro com todo este mundo do crime, das milícias, do escritório do crime. Isso vai ficando cada vez mais nítido, né? É Rony Lessa, é esse aí, Fabrício Queiroz, que sabe muito também e que anda sumido, não é? Olha aí. Né? O Adriano da Nóbrega, que foi morto, foi condecorado por eles, né? Então nós temos todo um envolvimento com o crime. Agora resta saber se houve alguma ligação, temos envolvimento da família Bolsonaro com criminosos. Agora, se houve algum envolvimento desta família, alguma ligação com o crime, é que resta ficar esclarecido, porque até agora para mim não está. Paira uma dúvida tremenda nisso aí. Juliana, vou agradecer a sua participação, obrigada, super importante hoje para nos ajudar a entender também essa grande revelação desse caso, que há mais de 5 anos a gente espera uma resposta. A gente se reencontra em breve por aqui, bom trabalho para você nas apurações. Boa manhã para vocês, bom dia para todo mundo, até mais, gente. Até mais. Vamos voltar agora para Brasília com a Heloísa Vilela, que acompanhou de pertinho toda a entrevista coletiva do ministro Flávio Dino. Eu queria te pedir, Elo, para você apontar para a gente, até para de repente quem pegou agora o programa ou na metade, entender quais foram as revelações e se você puder fazer um apanhado geral da coletiva de imprensa dos pontos principais e importantes sobre esse caso de quem mandou matar Marielle Anderson. Por favor, Elo.
Com certeza, acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é o fato de toda essa operação hoje ter sido consequência de uma delação premiada. Foi a delação premiada do Queiroz, do Elcio Queiroz, que levou a esses mandados de busca e apreensão efetuados hoje. Então, ele já estava preso, mas só agora, segundo o ministro Flávio Dino, por conta de provas que mostravam a ação dele nesse crime, ele decidiu então contar tudo que sabia. Não só confirmou a participação dele, mas também confirmou a participação do Rony Lessa e do Maxwell. Então segundo Flávio Dino, foi um passo muito importante que agora esclarece toda a ação do crime. Tudo o que aconteceu na hora do crime, segundo o ministro, agora já é sabido das autoridades. Não existe mais dúvida alguma de como esse crime ocorreu. Dino também apontou para o fato de essa delação abrir uma nova fase da investigação, ou seja, levantar todos os detalhes do que aconteceu antes do crime, não só em planejamento, quem fez o que durante esse planejamento, mas, claro, chegando finalmente a pergunta que o Brasil inteiro se faz, né, gente? Quem mandou matar a Marielle e o Anderson, que por acaso deve ter morrido nessa ação, por acaso, porque o alvo não era ele. Mas é importantíssimo, então, esse passo que a investigação deu hoje. Outro ponto que eu acho importante destacar é que vocês estavam falando mais cedo, discutindo se houve uma federalização dessa investigação ou não. O ministro Flávio Dino deixou muito claro que existe uma união de esforços. Então, da mesma maneira que já vinha sendo feita uma investigação pela Polícia Civil, ele deixou também muito claro, com todas as palavras, que agora existe a participação direta da Polícia Federal. Ele não diz que a investigação está a cargo das autoridades federais. Ele frisou mais de uma vez, existe uma colaboração entre as autoridades do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Federal. Ele, inclusive, disse que ligou pessoalmente para a Promotoria Pública do Rio, conversou com o promotor. Então, é uma colaboração, segundo Flávio Dino. Agora, ele também disse o seguinte: não existe crime insolúvel e também não existe crime perfeito. Porém, quanto mais tempo se passa, mais complexa fica a investigação. Mas, como diz o nome da operação, né, que significa a esperança, ele diz que tem, claro, toda a esperança de esclarecer todos os aspectos desse crime bárbaro, como disse o ministro Flávio Dino. Então, indicando, claro, que o objetivo final é chegar aos mandantes desse crime. Agora, ele também deixou muito claro que espera nas próximas semanas mais avanços. Esse mandado de busca e apreensão de hoje, esses, né, devo dizer no plural, vão produzir novas provas, novas portas se abrirão para essa investigação. Essa é a esperança, esse é o objetivo de avançar com essa delação. Delação que foi feita há coisa de 15, 20 dias, já foi homologada. Segundo o ministro, claro, existe uma troca qualquer, que ele não disse qual é, porque você não faz delação, segundo a lei, sem oferecer algo ao delator. Então, Queiroz teria levado algum tipo de vantagem, algum tipo de favor, né? Ele leva alguma vantagem por ter feito a delação, mas a gente ainda não sabe qual é. O ministro também deixou claro que ele continua preso. E claro também, como disse Flávio Dino, existem outras pessoas envolvidas nesse crime que são muito perigosas. Ele deixou isso também muito, muito claro. Então, a gente fica imaginando que esse delator agora terá que ser muito bem vigiado, até protegido, porque ele é uma peça importante na solução desse crime. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu estou vendo várias repercussões aqui nas redes sociais já sobre essa coletiva do Flávio Dino, e acho que uma das mais importantes é lembrar que a investigação no Rio de Janeiro era uma zona, né? Que a investigação da Polícia Civil no Rio de Janeiro tinha vários problemas. Lá, Vivian, inclusive, chegaram a ouvir uma testemunha que apontou um suposto culpado que não tinha nenhum envolvimento no crime, era
uma testemunha plantada no caso e que depois esse depoimento foi retirado do processo, mas eu acho que um trecho importante dessa coletiva do Dino, Elo, é que nem toda a delação do Elcio de Queiroz está aberta, né? Parte significativa dessa delação ainda está em segredo de justiça. A gente precisa saber, por exemplo, o que o Elcio de Queiroz foi fazer lá no dia em que a Marielle foi assassinada, no dia em que a Marielle foi morta, foi lá fazer no Vivendas da Barra. Acho que isso é importante também, né, Elô? A gente sabe agora mais sobre o que o Elcio Queiroz tem de participação, mas a gente não sabe toda a delação. Ele pode, inclusive, ter falado sobre os mandantes, a gente não tem como saber ainda, né? Pois é, aí a gente tem que imaginar, né, que se as autoridades federais fizeram um acordo de delação, se a polícia fez um acordo de delação, o Ministério Público aceitou esse acordo de delação, é porque ele tem que trazer novos indícios, novas provas que sejam importantes. Ele não pode simplesmente dizer, eu participei. Acho que isso não resolveria não fecharia nenhum acordo de delação. Ele trouxe informações e provas mais contundentes a respeito de todo o planejamento desse crime e possivelmente, quem sabe, até dos mandantes. Isso a gente espera, né? Ou tenha colocado mais pessoas envolvidas, denunciado a participação de outras pessoas que possam levar aos mandantes. Fato é que o ministro se mostrou muito positivo com a possibilidade de realmente desvendar tudo que envolve esse assassinato. E claro, né, eles não poderiam fazer um acordo de delação premiada e revelar todos os fatos e as provas que foram delatadas, porque é uma investigação que está em curso há 5 anos. O ministro também foi muito diplomático, cauteloso ao falar do trabalho feito até aqui pela Polícia Civil. Ele não quis criticar abertamente e não falou nem nada parecido, né, De Luca, com o que você acaba de dizer, obviamente. Mas a presença, né, a participação da Polícia Federal nessas investigações desde que a gente teve a eleição do presidente Lula, deixa muito claro que se abriu agora um novo ritmo, né, de investigação que não existia. Acho que está patente para quem acompanha o caso, 5 anos sem solução alguma, e de repente, depois de 6 meses de um novo governo, 7 meses, você tem a investigação andando com a participação da Polícia Federal. Então acho que os fatos dizem tudo, né, De Luca?